bem-vindos ao podcast do Método Stephanie Rich. Eu sou Stephanie Rich. Para quem não me conhece, eu sou personal trainer há 20 anos e também sou formada em fisioterapia. A minha maior paixão é fazer com que as pessoas sejam ativas, que as pessoas façam exercício com frequência. E nesse meio tempo, em toda essa jornada, eu consegui conhecer pessoas incríveis e que têm a mesma missão, como a doutora Maria Beatriz, ginecologista, maravilhosa, querida, e que inclusive tem uma história muito especial comigo, porque ela fez o parto do meu nenenzinho, Samuca, que não é meu filho, mas é meu sobrinho querido. Esté, é um prazer estar aqui com você. Bi, tô tão feliz que você está comigo, viu? Nessa jornada. Estamos juntas aí, trouxe seu filhotinho, seu sobrinho. Fofo, né? Fofo ao mundo. E Bi, estamos aí. E a gente tem muito assunto em comum, né? Porque a gente tem um mesmo público, a gente fala com mulheres, 50 a mais em especial. E a menopausa, que palavra, né, Bi? Menopausa é uma palavra forte. Que palavra. E a gente tem muita coisa para conversar sobre isso, né? Com certeza, Esté. Me conta um pouco do dia a dia no consultório com relação aos sintomas da menopausa. Tá. Então, primeiro, eu quero dizer o que é menopausa. Perfeito. Menopausa é a última menstruação da vida de uma mulher. Então, é um marco. Tá? Isso é a menopausa. Agora, a transição menopausal ou climatério é o período que rodeia a menopausa. Então, neste período é onde as mulheres têm as mudanças, os sintomas, e aí que elas chegam no consultório, né, com a maior queixa principal é o fogacho. Olha. Bom, eu não sei o que vai acontecer comigo na menopausa, porque eu já tenho uns calores, assim. O que eu digo assim, pra gente passar bem pela menopausa, pelo climatério, né, por essa transição, que é uma transição da vida reprodutiva para a vida não reprodutiva. Nós temos que ter qualidade de vida. E na qualidade de vida, a alimentação e exercício físico são fundamentais. Então, você já atua nesse segmento 100%. Já vai te ajudar muito. Ótimo. Porque o sobrepeso, o excesso do peso, ele prejudica, ele aumenta o calor. E a gente percebe isso, né, clinicamente, assim. Então, eu atendendo até as mulheres online, eu consigo perceber que quem conseguiu dar esses passos de bons costumes, de bons hábitos, chega muito mais tranquila a menopausa, né? Com certeza. Muito interessante isso, né? Com certeza. O fogacho, Bi, ele acontece mais à noite? Mais à noite. Ele vem durante o dia também, em alguns períodos. Tá. A mulher, ela sente um calor do pescoço para cima, ela fica com rubor facial. Olha. Né? E tem muitas mulheres que suam a cabeça, molha mesmo. Então, incomoda na vida até social da mulher. Sem dúvida. Né? Isso durante o dia atrapalha. Ela não quer sair porque ela não aguenta de calor. Onde ela vai, ela tá morrendo de calor. Tá com o leque na mão, pede para abrir a janela, ligar o ar. E não tá tão calor assim. Né? Esse é o fogacho da menopausa. Okay. E tem o fogacho noturno, que é o mesmo fogacho durante o dia, só que acontece à noite, interferindo no sono da mulher. Já linka com a insônia. Já linkou. Então, a baixa do estrogênio já dá um pouco de insônia. O fogacho acorda a paciente. Então, fica uma qualidade de sono péssima. Né? E os pilares para a gente ter uma vida boa e saudável, ter qualidade de vida, alimentação, exercício físico e sono. E mais aquele ponto que a gente sempre conversa, que é ter bons relacionamentos. Só que com tudo isso de mudança, inclusive a irritabilidade que a gente sempre escuta de reclamação das pacientes, que também não tem como não ficar irritado com um monte de mudança. Tudo isso, eu posso falar na pele. O que eu falo para as minhas pacientes é assim, quando chega uma gestante, eu sei o que ela está passando. Quando ela fala, doutora, eu estou enjoada, ela está enjoada mesmo. Né? Porque nós mulheres, a gente passou pela mesma coisa. Sim. Então, eu sei o que é uma gestação, eu sei o que é um enjoo,
na gestação, sei o que é a dor de carregar um peso, né? A o mudança peso no corpo. da gestação, né? De ter a gravidez em si, por melhor que ela seja, mais saudável, Muda o corpo ocorrem as totalmente. mudanças e a gente sabe o que é isso. Quanto mais saudável, exercício físico, boa alimentação, a gestação vai ser A gente ótima. enfrenta melhor as coisas, né, Mi? E a menopausa, a mesma coisa, esse período. Então, realmente, o fogacho, o calor, ele é muito nocivo. Tem um outro ponto que pouca gente fala, pouca gente conversa, que na menopausa a gente tem uma mudança relacionada à secura vaginal. Explica um pouquinho pra gente essa parte? Sim, é uma das queixas também muito importantes das mulheres, né? O que a gente fala é atrofia vaginal. Então, atrofia vaginal e atrofia geniturinária. Então, vai interferir tanto na qualidade de vida sexual da mulher, porque a vagina vai ficar menos elástica e mais seca. E com essa atrofia, ela começa a ter perda urinária. Pequenas perdas. Então, vai fazer exercício, perde xixi, pula, perde xixi, dá risada. Então, tudo isso também está relacionado com a diminuição do hormônio Um desconforto nesse período. completo, Um né? desconforto completo, mas que tem solução. Isso que é mais interessante, né? Que é esse conjunto de informações, toda essa troca que a gente costuma fazer, que inclusive a gente faz no dia a dia. Então, eu tô vendo uma aluna ter mudanças no corpo, eu tô percebendo que ela tá diferente, ela tem me relatado essas mudanças. Eu já falo, não é melhor dar uma olhadinha no médico? É melhor a gente conferir o que tá acontecendo pra gente já tomar algumas atitudes pra ter um alívio desses sintomas, né, Bi? Isso, com certeza. O alerta tem que estar sempre, Tem né? que estar sempre. Então, assim, a mulher, ela tem que ir ao ginecologista uma vez por ano. E ali, ela conversar com o seu médico, ver quais os exames que são necessários. Perfeito. Nessa faixa etária, a gente vai precisar de uma mamografia, um Papa Nicolau, um ultrassom transvaginal e uns exames de sangue, porque o ginecologista, ele é o clínico da mulher. Perfeito. Então, eu preciso ver essa mulher por inteira, como está a saúde dela, se ela é hipertensa, se ela é diabética. Sim. E muitas vezes, nesse checklist de exames que a gente pede os exames básicos, se precisar, pede os exames hormonais, dependendo da queixa de paciente. Cada uma é individualizada Isso. para ver as necessidades de cada uma. E já que você tocou no ponto hormônio, eu já quero conversar sobre isso, porque a terapia hormonal, as pessoas veem como um único pacote. E não é bem assim, né, Bi? Não. O rastreio é justamente para entender quem precisa, o quanto precisa. Exatamente, Sté. E o que eu falo para as pacientes é o seguinte: o benefício do hormônio, da terapia de reposição hormonal, ela é muito importante. Ajuda na prevenção de doenças cardíacas, porque a gente tem a queda do estradiol, que ele é muito importante para o coração, crucial para os ossos, para evitar a osteoporose. Então, quando uma mulher entra na menopausa precoce, antes dos 40 anos, que a gente fala também até que pode ser uma falência ovariana prematura, é muito provável que, se ela não fizer a reposição hormonal, ela vai apresentar uma osteoporose com 50 e poucos anos. E não é todo mundo que entende a gravidade da osteoporose, né? Não, é muito Mesmo importante, a gente porque falando. ela é silenciosa. Isso. Ela não vai dar sintoma para você. Então, Exatamente. quando você for fazer um exame de densitometria óssea, ou ela já vai estar bem avançada, ou você já vai descobrir quando você caiu e teve quebrou. uma fratura. E fraturou? Não, fraturou e caiu. Isso é que é grave. Então, isso é muito grave. Por isso que a gente é rígido no treino de força, né, Bi? Com certeza, a musculação é muito importante nesse período da vida da mulher. E o caminho até lá, né? Então, olha, Esté, a paciente vai, faz a consulta, a gente pede todos os exames. Se ela não tiver contraindicação absoluta,
um câncer de mama, um câncer de endométrio, por exemplo, já tiver tido algum AVC, alguma doença vascular importante, Tem que estar em alerta. aí ela não pode fazer. Então, a gente primeiro retira as contraindicações. Perfeito. Ponto 1. Ponto 1. Passou em consulta, fez os exames, está saudável, não tem contraindicação, então ela é uma candidata a se beneficiar com a terapia de reposição hormonal. E entra um pouco também nesse momento aquela janela de oportunidade? Isso, a gente tem uma janela de oportunidade de 10 anos após a menopausa para você poder tratar com essa reposição. Essa reposição. Né? E a gente pode começar a repor os hormônios de acordo com a necessidade da paciente, da queixa dela, nesta transição. Eu não preciso esperar ela parar de menstruar para começar a repor. Já podemos fazer isso antes. E aquilo que a gente sempre conversa, né? Então, primeiro, o que a gente estuda que funciona, o que a ciência mostra que é importante, junto com o que aquela paciente em especial está precisando naquele momento e o que ela está entendendo do que ela precisa, porque ela tem que se conhecer. É muito importante saber o que ela quer. E também o que eu gosto muito é de respeitar a vontade da paciente. Tá. Se ela já tem organizado na vida dela que ela não quer, que ela tem medo, se ela tem essa cultura e eu não conseguir mostrar para ela Essa importância, a importância, eu respeito. Então, nós vamos tentar com outras estratégias. Isso me chama atenção para uma coisa também muito importante. Ainda temos mulheres que não vão com frequência ao ginecologista. Muitas mulheres. E isso é uma coisa que eu quero deixar claro aqui. A ideia desse podcast é um pouco isso. Porque às vezes a pessoa que ouve a nossa conversa tá fazendo a parte dela. E não entendeu que tem uma amiga, que tem uma prima, que a própria mãe não vai com frequência, né? E tem que ir. Uma vez por ano, cada 2 anos no máximo, a gente tem que ter a consulta ginecológica, independente da fase da vida dessa mulher. Nós hoje estamos falando nessa fase de 40, 50 a mais. Sim. Mas desde jovem. Sim. Ela tem que ir sempre até a fase mais avançada. De 70, 80 anos, também tem que ir. A ideia da gente abraçar essa paciente, essa mulher, é porque existem ainda muitos mitos, né, Bi? Mitos sobre a saúde ginecológica, sobre a menopausa. Com certeza. E neste período da menopausa, onde a mulher vai passar por essas transformações que vão gerar algum sofrimento para ela, a gente tem que mostrar que isso não precisa acontecer. É contornável. É contornável. Muitas mulheres vão passar por isso, poucas não têm esses sintomas, poucas passam sem fogachos, sem ter outras queixas, insônia, enfim, essas queixas que nós já falamos aqui, que vão ter, por exemplo, só atrofia vaginal, que aí nós podemos tratar só atrofia. Eu até queria voltar nesse ponto, porque tem coisa boa, né, para ajudar nisso, né? Sim, a gente tem que fazer tudo para que essa fase seja tranquila e que nós tenhamos qualidade de vida para viver todos esses anos que vem pela frente. As fases todas bem vividas. As fases todas bem vividas. E para a atrofia vaginal, para essa atrofia geniturinária que a gente falou que acontece, que vem de uma maneira ou outra, ela vai chegar. Nós temos muito para melhorar isso. Nós temos os cremes vaginais com ou sem hormônio, onde o hormônio é absorvido só na parede vaginal. Então, a mulher, com a indicação do médico dela, ela não precisa ter medo, mesmo aquela mulher que não queira fazer reposição hormonal, que eu queria falar isso para você, que a gente tem que respeitar o que a mulher quer. Se ela não quer fazer, é um direito dela. A gente mostra como ela pode ser beneficiada, mas ela fala, eu não quero mesmo. A gente tem que dar Vamos dar as informações e outras estratégias que possam ajudá-la. Como, por exemplo, o laser vaginal. E eu tô louca para você me contar um pouco isso.
O laser vaginal... Cheio de benefícios. Muitos benefícios. Ele vai estimular o colágeno da parede vaginal. Então, quando eu falei que a parede vaginal volta a ficar lisa, sem lubrificação, o laser vai estimular e vai melhorar muito a qualidade de vida desta mulher. Ótimo. Fazendo o quê, Esté? Melhorando a relação sexual, melhorando infecções de urina de repetição, que a mulher 50 a mais acontece muito. Incontinência também? Melhora a incontinência urinária leve, causada por atrofia vaginal. Que perde a força. Existem outras causas de incontinência urinária, mas a principal delas, nesse momento, é pela atrofia. Então, geralmente, 3 sessões de laser, uma a cada 30, 40 dias, já são suficientes para nós termos excelentes resultados. E a incontinência urinária, e a gente tem alguns pacientes em comum com isso. Durante o treinamento, algumas formas de respiração ajudam e ensinam as mulheres a contrair a musculatura do períneo. Fundamental. E isso, associado ao laser, fica perfeito. Fica perfeito. Porque exercício mal feito, exercício errado, pode atrapalhar. Pode aumentar a incontinência urinária. Por isso que tem que ter uma informação importante relacionada à respiração e contração, aliado com laser, fica lindo. A fisioterapia pélvica na ginecologia, no geral... Crucial, né? Fantástico. Em todos os momentos da vida. Gestante, no puerpério, pós-parto. Nessa fase. E o laser melhora a estética? Melhora também. Olha que então, a gente tem o laser que ele vai intravaginal, que é esse que eu expliquei agora. E depois, o laser, a gente troca a ponteira e faz ele por fora. Uau! Então, aí você pode melhorar a flacidez da vulva, que também vai passando os anos. Ela vai ficando mais flácida, como o rosto, tudo. Então, ela vai ficar melhor, você vai estimular o colágeno. Vai ter clareamento vulvar com laser. Muito legal também. Muito legal. Retirada de pequenas lesões. Né? Aquelas verruguinhas, às vezes, que aparecem com a idade. Não HPV, verruguinhas mesmo. HPV também podemos tratar com laser. Olha! Mas essas verruguinhas que eu tô falando são mais as estéticas. E HPV, todo mundo... descobriu um mundo novo nisso, né? E hoje em dia tem outros exames, Bi, pra gente descobrir toda essa parte do HPV. A gente sabe que o câncer de colo do útero, ele vem através do HPV. Então, hoje em dia já temos as vacinas, até o SUS fornece a vacina para a menina tomar de 9 a 13 anos. Perfeito. Né, para a gente evitar de ter o câncer. E também existe... A gente corta. Junto com o Papa Nicolau, nós podemos também fazer captura híbrida, pesquisa por PCR de HPV. Olha. Isso também já vem sendo um novo caminho para a gente acompanhar a mulher, se ela vai ter ou não, se ela é uma candidata a ter. Então, se ela já vem com um HPV negativo, ela não precisa ter um rigoroso controle de Papa Nicolau sobre isso. Agora, se ela tem o HPV positivo, mas não tem lesão, a gente vai ficar de olho. Acompanhar. Muito bom, muito bom. E toda essa história de cuidar da mulher na menopausa e de cuidar das pessoas como uma entidade, como um ser único, acabou envolvendo você numa coisa nova. Conta um pouco aí essa nova missão aí, que eu fiquei super feliz. O que a gente fala, o que eu tenho falado, é uma medicina integrativa. Então, a ginecologia integrativa. Então, nós viemos agregar os cuidados da mulher. Olha. Então, é uma clínica onde nós fazemos soroterapia, medicações, sais minerais, vitaminas, endovenoso ou intramuscular. Então, isso seria uma suplementação. Olha. Em vez de ficar tomando comprimidos, tem gente que
não tem uma tolerância boa gástrica, e aí vai ter que fazer muitos comprimidos, 5, 6 ao dia, vai lá, toma, faz endovenoso ou intramuscular, a absorção é melhor, endovenosa é praticamente 100%, Olha. a muscular a gente fala aí entre 70% e 80%, quando a via oral, você tem uma perda muito maior, você excreta pela urina, então você não tem 100% de absorção. E mais uma vez, aquela situação de quem precisa do quê, né? Isso. O que aquela paciente está precisando naquele momento. Naquele momento, para ela, na fase que ela está. Então, nessa fase da menopausa, se ela é uma paciente que tem câncer de mama, não pode fazer a reposição hormonal, nós temos como fazer uma suplementação adequada para o sintoma que ela está tendo naquele momento. Por isso que o sinal de alerta ele tem que sempre existir. Porque se você tiver 1, 2 sintomas e você já procura ajuda, você vai conseguir tocar melhor a sua saúde com relação a isso. Não deixar somatizar tudo de uma vez, né? Todos esses sintomas que a gente comentou, né? A gente tem que se conhecer. A mulher tem que se conhecer. Isso tem que estar muito claro. A mulher tem que se conhecer, ela tem que se cuidar. Tem que se priorizar. Tem que se priorizar, porque ela cuida de todo mundo, em primeiro lugar. Depois ela vai ficar por último, a hora que ela já está no fim ali, coitada, no último da energia dela, aí ela vai pensar em procurar ajuda. É isso. E a gente tem que estar atenta com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida, com a alimentação, com o exercício físico. E que bom que a gente tem hoje uma oportunidade assim, né? De conseguir passar informação para as pessoas e informação de verdade, né? De qualidade. Bi, me conta um pouco como funciona a sua agenda, sua clínica, sua agenda online. Então, conta um pouco minha essa clínica parte. fica em Itu, né? E aí eu tenho atendimentos lá, depois a gente passa o telefone, tudo certinho. Eu atendo tanto mulheres na menopausa como mulheres jovens também. Por enquanto ainda faço pré-natal, adoro ainda. Muito bom. Né? E também faço atendimento online, né? Depois da pandemia, isso daí se abriu, foi muito bom. A gente tem o receituário digital, então você pode fazer a consulta online no primeiro momento, já mandar a medicação, pedir exames. Então, Perfeito. facilitou bem, né? Quando precisa ser examinada, depois no retorno faz o exame, colhe o Papa Nicolau, mas às vezes numa urgência, numa emergência, né? Numa infecção de urina, numa coceira, que a mulher, né, sofre com que também isso. todo mundo acha um monstro falar sobre esse assunto. Mas tem que falar, tem que se cuidar, tem que se tratar. Não pode deixar. Não pode deixar evoluir. Isso é uma coisa muito interessante também. Então, eu também faço atendimento online. Perfeito. Porque a gente precisa de ajuda, né? Isso. E também o laser vaginal, né? A Coloco o clínica. DIU, implante. Muito bom. Uma profissional completa, que é o que o mundo precisa. É isso aí, querida. E eu tenho uma pergunta mais difícil. Ai, meu Deus. O que a doutora Maria Beatriz diria para a mulher Maria Beatriz? Olha, é complicado, hein? Mas eu vou falar para você que nesta fase que eu tô de menopausa, dessa fase 50, nessa transição menopausal, eu acho que a gente tem que realmente se priorizar. Porque geralmente a mulher nessa fase, ela já está com os filhos criados. Sim. Né? Já está com uma estabilidade profissional. Então, acho que a gente tem que se dar valor e se priorizar. Porque se nós não estivermos bem, as pessoas ao nosso redor também não vão estar. E é isso que eu acho muito legal. Essa ideia, por exemplo, da clínica nova, de você estar sempre em busca de inovar e conhecer coisas novas, oferecer para os seus pacientes coisas novas para que eles sejam cuidados por inteiro. Isso é muito importante. É muito importante. É o que eu busco no método também. Porque a ideia do método é justamente essa. É a gente conseguir fazer com que a pessoa tenha consistência ao ponto de se sentir saudável na jornada, no caminho. Qualidade de vida.
né? E eu pouco vou todo dizer, dia, né? um pouco todo dia. E hoje a gente tem uma maturidade que a gente tem que olhar isso. Quando nós acabamos de nos formar, temos 30 anos, você tem aquela ansiedade para trabalhar, para fazer tudo, acha que não vai dar tempo. E dá tempo. Dá tempo. Só não pode ficar doente depois, aí não dá tempo. Então, acho que priorizar a saúde, a qualidade de vida, né? Acho que é muito importante o caminho. Obrigada. Obrigada, Tô querida. muito feliz. Obrigada por tudo. E a gente, juntas, vamos ajudar bastante gente a se conhecer e se priorizar, isso aí, né? em busca de qualidade de vida, né? É isso. Para as mulheres. Obrigada pelo Pessoal, convite. obrigada por vocês estarem com a gente até aqui. Tem muita coisa boa por vir no método, no podcast. Muita gente boa pra gente conversar e passar informação de verdade pra vocês. Obrigada.